Bíblia relata sobre muitos profetas que profetizaram acerca de um Cristo que viria à terra. Ora, Isaías é um dos que mais profetizou acerca do nosso Cristo Jesus. Aleluia, Senhor. Isaías era alguém que o próprio Deus o separou. O próprio Deus chamou e começou a fazer uma obra na vida de Isaías. A Bíblia diz que no capítulo de número 6, Isaías vai ter um encontro com o trono. E o Deus que estava sobre o trono. A Bíblia diz que Isaías se preocupa. Não é com o pecado da direita. Não é com o pecado da esquerda. Não é com o pecado do irmão que está ao lado. A Bíblia diz que Isaías olha para o trono e para o Deus que está sobre o trono. Isaías olha novamente para a sua própria vida e diz: o que eu vou fazer? Porque eu sou um homem de lábios impuros. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Aí Isaías agora fica constrangido, porque Isaías sabe as suas próprias condições. Isaías agora está sabendo, está dizendo diante do próprio trono branco e daquele que está sobre o trono, dizendo: eu não sou apto, ou seja, eu não tenho condições. Aí o próprio Senhor se manifesta e envia um anjo para purificar os lábios de Isaías. Era Deus dizendo: tu não pode, mas agora eu entro. Aonde a tua força não vai, aí eu me manifesto. Aonde tu não consegue ir, aí que eu me apresento. Aleluia, aí Senhor. Diz que agora o próprio Senhor purifica o lábio de Isaías. E quando ele purifica, aleluia, louvado seja Cristo Jesus. Isaías agora vai ser enviado para pregar a nação. Isaías agora vai ser enviado para profetizar acerca da salvação, aleluia, chamado Cristo Jesus. Isaías vai profetizar dizendo que se manifestaria o Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Aí Isaías profetiza, Jeremias vai profetizando. Capítulo 31, Jeremias profetiza dizendo que ele via mulheres chorando, mães chorando, porque já não tinha mais seus filhos. As crianças estavam sendo mortas. E quando Cristo se manifestou, assim se cumpriu a profecia. Por quê? Porque Herodes manda matar todas as crianças de 2 anos para baixo, do sexo masculino. Por quê? Porque ele queria matar Jesus. O homem e o diabo sempre quis parar a obra do Senhor. O homem e o diabo sempre quis, aleluia, matar o projeto missionário. Sempre quis matar o projeto de salvação. Mas uma coisa nós temos certeza: ninguém para o projeto. Aleluia, louvado seja Cristo Jesus. O homem tentou parar com 2 anos, mas não conseguiu. A Bíblia diz que tudo vai adiante. O próprio Senhor disse para José: foge para o Egito. José pegou, aleluia, Jesus Cristo e fugiu para o Egito. E quando ele chega no Egito, vai passando-se o tempo vai avançando. Cristo agora vai crescendo. Cristo vai crescendo na graça e no conhecimento. Porque a Bíblia diz que Jesus Cristo, com 12 anos de idade, ele estava no meio do tempo, com 11 anos, conversando, perguntando e respondendo as perguntas. Aleluia, porque hoje nós vemos tanta decadência espiritual. É porque nós não ensinamos as nossas crianças acerca do reino do céu. Aleluia, seja Cristo Jesus. Às vezes no culto nós damos um celular para distrair as nossas crianças. Às vezes em casa nós não deixamos nenhum momento a criança dobrar o joelho, ou até mesmo ler um versículo para os nossos filhos. E às vezes a gente se questiona, às vezes colocamos até culpa em Deus. Quando cresce se desvia, que quando cresce não quer nada com Deus. Aleluia, Jesus Cristo com 12 anos de idade, a Bíblia diz que ele estava dentro do templo, aleluia, perguntando
Aleluia, louvado seja Cristo Jesus. Tem coisa, irmão, que sim é o diabo, mas tem coisas que somos nós que não investimos. Verdade, Tem coisas que Deus. somos nós, aleluia, que não vigiamos, que não analisamos a situação. Aleluia, Senhor. Cristo vai crescendo. Cristo vai crescendo na graça e no conhecimento. Aleluia. A Bíblia diz que Jesus Cristo, quando ele vai crescendo, ele vai avançando, e ele chega na idade de 30 anos de idade. Aí chega o momento que ele vai ser enviado e separar discípulos, separar auxiliares. Aí Cristo agora começa a separar pescadores, cobradores de impostos. Cristo separa tantas pessoas que nós olhamos com nossos olhos humanos e dizemos: não tem condição, não vai dar em nada esses 12. Aí Cristo ele faz a obra, Cristo vai fazendo, vai ensinando. Aí o defeito começa a aparecer, porque ninguém chega na igreja e coloca diante do altar todos os problemas e ali cessa, não. Quando você aceita Jesus, aí que a trajetória vai iniciar na tua vida. Aí quando você começa a andar com Cristo, aí você começa a perceber o teu defeito. Aí você começa a perceber o que tem que renunciar. Você começa a perceber o que você tem que melhorar. O discípulo foi dessa forma, foi dessa maneira. Andava com Cristo, aleluia, caminhava com Cristo. Mas aí que começaram a perceber que estava errado. Começaram a perceber que tinha que melhorar. Porque se não melhorasse, não estava aprovado para a obra do Senhor. Louvado seja Cristo Jesus. Aleluia! Ele separa 12. Aí Cristo começa a andar na terra. Cristo começa a fazer tudo o que as Escrituras indicavam. Começa a fazer sinais, prodígios e maravilhas. A Bíblia diz que Jesus Cristo separou 12 homens imperfeitos para uma obra perfeita. Aleluia! Deus separou homens imperfeitos e improváveis para uma obra perfeita, aleluia, de salvação. A Bíblia diz que quando ele começa a fazer sinais e prodígio, ele pedia para as pessoas não falarem para ninguém o que estava acontecendo. Por quê? Porque não era o momento, não era a hora. O nosso problema, irmão, que nós não crescemos, aleluia, no mundo espiritual, que nós não avançamos da forma correta, é porque nós mal começamos a fazer, já queremos que o mundo veja o que nós estamos fazendo. Aleluia, louvado seja Cristo Jesus. Tem um momento certo para todas as coisas. Aleluia, aleluia. Tem coisas que é para ficar no oculto, tem coisas que é para o homem ver, tem coisas que é somente tu e Deus. Aleluia. Jesus Cristo começa a fazer milagre, começa a fazer sinais, prodígio e maravilha. Primeiramente, quem vai se incomodar? Os irmãos de Jesus. A Bíblia diz que os próprios irmãos de sangue chegam dele e diz: ninguém faz esses sinais no oculto, a não mostrar para a multidão. Jesus Cristo diz: mas não chegou a minha hora. Porque Jesus Cristo ele sabia, aleluia, que se alguém aparece de uma hora para outra, aleluia, sem estrutura, alguém que aparece de uma hora para outra, e se não for o momento, não suportará o que há de vir. Jesus Cristo sabe o momento. Jesus Cristo começa, aleluia, continua a fazer a obra. Jesus Cristo começa, aleluia, continua a fazer sinais, prodígio e também maravilha. Aleluia. Mas chega o momento que ele já não suporta mais. Ele começa a dizer, aleluia, faz um sinal, faz um milagre, vai até o sacerdote e diz o que aconteceu. Por quê? Porque agora chegou a hora de o mundo saber o que aconteceu. Aleluia! Ele começou a fazer e começou a dizer para a humanidade:
começou a dizer para o mundo: Cristo já chegou. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. E num desses sinais, e num desses prodígios, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. A fama de Jesus Cristo começou a engrandecer. A fama de Jesus Cristo começou a se espalhar na terra. E quando a fama começa a aparecer, aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Todo mundo quer estar por perto, todo mundo quer bater palma. Quando a fama está em cima, aleluia, todo mundo quer abraçar. Quando a fama, irmão, ela se espalha na terra, todo mundo faz convite. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Aí começou, aleluia, a espalhar a fama de Jesus na terra. Ele faz sinais, ele faz prodígio, ele faz maravilha. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Aí a Bíblia diz que Jesus Cristo agora, ele escolhe uma cidade para adentrar. E os irmãos observam que aonde Jesus Cristo ele andava, a multidão acompanhava ele. Observa que agora Jesus Cristo ele vai entrar dentro de Jericó. Ele entra dentro de Jericó. Aleluia. E o cego lá no caminho, na beira do caminho está. Nada aconteceu. Mas a Bíblia diz, no versículo 46, que Jesus Cristo agora está voltando de Jericó. Não é na entrada, é na saída de Jericó. Aleluia. Aí agora a multidão que vinha com Jesus. E no versículo 46 vai citar o nome, Bartimeu. Vai dar uma vírgula e vai dizer o cego. Aleluia. Por quê? Porque Bartimeu significa filho de Timeu. Nem nome tem. Mas pensa uma coisa, que nunca vão deixar de falar. A dificuldade. Nunca vão deixar de falar o defeito. Ninguém procurava falar o nome dele. Mas ninguém deixava de falar que ele era o cego. Aleluia. Bartimeu, o cego, estava à beira do caminho. Estava sentado na beira do caminho. Jesus Cristo estava voltando. Alguém chegou até ele e disse quem era Jesus. Olha a importância de nós anunciarmos quem é Jesus. Aleluia, Senhor. Porque ele cego, como ele ia saber? Aleluia. Mas alguém anunciou que era Jesus que estava passando por ali. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Então Jesus Cristo, ele entra e nada aconteceu. Mas quando ele saía, alguém disse para ele, aí vem Jesus de Nazaré. Aleluia, Senhor. Aleluia, Deus. Jesus agora está voltando de Jericó. E alguém anunciou que Jesus estava voltando. Aleluia. Por quê? Porque quando Cristo estava vindo, alguém já tinha anunciado. Eita, Deus. João Batista estava dizendo, o reino do céu está próximo. E enquanto ele profetizava, ele olhou para trás e disse, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado. Aleluia, Senhor. Deixa eu te dizer uma coisa, Oh, mas veja, glória ao teu alguém já nome, anunciou Senhor. que ele viria e ele veio. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor.
Mas eu tenho uma notícia para te dizer essa noite. Agora nós temos que dizer que Ele está voltando. Aleluia. Por quê? Porque a notícia que Ele está voltando é mais impactante do que a notícia que Ele iria adentrar. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Versículo 47. E ouvindo que era Jesus o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E ouvindo que era Jesus o Nazareno, após alguém anunciar, o cego agora é com ele, porque nós temos a responsabilidade de anunciar. Mas o posicionamento ficou com o cego. O cego agora se posicionou e começou a clamar por misericórdia. Aleluia, louvado seja Cristo Jesus. Bem-aventurado, irmão, as pessoas que ouvem acerca da volta de Jesus e colocam-se em posição de clamar por misericórdia. Aleluia, louvado seja Cristo Jesus. E o cego agora se posiciona e começa a clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Aleluia. Todos aqueles que se posicionam a clamar. Versículo de número 48. E muitos o repreendiam para que se calasse. Todas as vezes que nós se posicionamos, aleluia, para chamar a atenção de Jesus, sempre vai ter uma multidão querendo nos parar, sempre vai ter pessoas querendo nos calar. Aleluia. Por quê, irmão? Porque dessa forma que acontece. Passa 10 anos na igreja, aleluia, mas se tu se posicionar a clamar, a orar, a jejuar, a buscar a face dele, a ler e meditar na sua palavra, aí tu vai ver levante. Não é levante, fica no banquinho, fica na tua, fica tranquilo. Aleluia, não tem levante, mas também não tem salvação. Aleluia, seja Cristo Jesus. Mas começa a orar para você ver, começa a se posicionar para você ver. O diabo, ele não gosta de crente que se posiciona para chamar a atenção de Jesus. Aleluia, Deus. E o que ele faz? Clamava mais alto. Era a multidão dizendo: cala-te. E o cego gritando mais alto: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Já viu crente que a perseguição não mata ele? Já viu pessoas, aleluia, que quer de onda, quer se defender na internet, quer se defender, aleluia, por meio da rua? Eu quero te dizer uma coisa: não precisa te justificar. Aleluia, continue a clamar, porque a perseguição não mata crente. O cego Bartimeu provou para nós que a perseguição aumentou a insistência dele. Cada vez que alguém tentava parar o cego Bartimeu, ele clamava mais alto, porque crente que é crente mesmo, quantas vezes tentar parar ele, ainda mais ele vai buscar a face do Senhor. Crente, aleluia, que não foi criado, aleluia, com leite, mas foi criado, aleluia, com churrasco, foi criado, aleluia, com alimento sólido, com a palavra de libertação, com a palavra de arrependimento. É o crente que nada para ele. Quando a perseguição vem, ele já olha e diz: o diabo está se levantando, mas eu vou me desviar da aparência do mal. O diabo está se levantando, mas a Bíblia diz: resistir ao diabo e ele se retirará de vós. Aleluia, louvado seja Cristo Jesus. Glória a Deus, glória a Deus. Aleluia, Jesus. E quando ele começa a insistir, a Bíblia diz que no versículo 49, parou Jesus e disse: parou Jesus. Lembra que
sacerdote tentou parar Jesus. Lembra que quando Cristo completa 30 anos de idade e começa a fazer a obra, aleluia, o primeiro a se manifestar foi o próprio Satanás no deserto, mostrando para ele reino, mostrando para ele riqueza, poder, colocando diante dele: se tu és o Cristo, transforma, aleluia, essa pedra em pães. O diabo também tentou parar Jesus. Aleluia, lembra-te de quando Jesus Cristo começou a andar na terra, começou a fazer sinais, prodígios e maravilha. Se levantou um grupo de fariseus, tentavam pegar Jesus na conversa, mas não conseguia. Aleluia, Senhor. Tentavam parar Jesus, mas não paravam Jesus. Lembra que quando Jesus Cristo estava fazendo grandes milagres, a Bíblia diz que profetas, aleluia, falsos profetas da época, fariseus, aleluia, sacerdotes e sumos sacerdotes, Anás e Caifás, tentavam parar Jesus e não conseguiram parar Jesus. Aleluia, Senhor. Aleluia, lembra que quando Cristo Jesus foi pego pelos soldados romanos, Pilatos tentou parar Jesus, mas não conseguiu parar Jesus. Aleluia, Jesus Cristo foi mandado para a mão de Herodes. Herodes também não conseguiu parar Jesus. A Bíblia diz que Jesus Cristo foi pego, aleluia, foi começaram, aleluia, a judiar do nosso Cristo, começaram a bater nele com um chicote, mas os chicotes não pararam o nosso Jesus. Oh, aleluia, Senhor. Quando ele começa a caminhar com aquela cruz, ele cai de joelho no chão, porque a cruz era maior do que a estrutura, aleluia, carnal de Jesus, mas a cruz também não parou Jesus. Aleluia, Então Senhor. Jesus ajudou a caminhar com aquela cruz. Aleluia. E quando pegaram Cristo Jesus, colocaram naquela cruz, e o diabo, aleluia, todo tempo no coração, na dureza do coração do homem, aleluia, judiando dele, fazendo com que ele pudesse desistir do projeto da salvação, mas nem a cruz parou o nosso Jesus. Aleluia, Senhor. Louvado seja Cristo. Mas aqui eu olho para esse texto e vejo que quando um cego se posicionou, aleluia, começou a clamar, aleluia, Cristo, ele fez o seguinte: ele parou para aquele cego. Oh, aleluia. O que te impede de clamar, o que te impede de chamar a atenção de Jesus para a tua vida, eu não sei o que tem impedido. Aleluia, de você parar o céu para a tua vida, de você fazer o céu parar para a tua história, para a tua família. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Mas essa noite eu venho te dizer: não é carro, não é dinheiro, não é fama, aleluia, não é poder, aleluia, mas é somente um pecador que se arrepende, é somente um pecador, aleluia, que olha para ele e começa a clamar, e ele para, aleluia, começa a olhar para aquele homem. Aleluia, Deus. Aleluia. Jesus Cristo parou para um pecador que se arrependeu. Aleluia, Jesus Cristo Senhor. parou para alguém que começou a clamar, começou, aleluia, a se entregar na beira do caminho. A Bíblia diz que quando ele chama a atenção de Jesus, Jesus Cristo ele para, aleluia, e diz: mandai-o chamar até mim. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Outro trabalhar do céu. Por quê? Porque as mesmas pessoas que estavam mandando ele calar a boca, as mesmas pessoas que foram até ele buscar e dizer: o mestre te chama. Aleluia, louvado seja Cristo Jesus. Porque Deus não faz a obra pela metade, Deus não coloca divisão, aleluia, dentro da igreja, não. Aleluia, louvado seja Cristo Jesus. Todo sermão que é pregado é para que todos possam ser salvos pelo sangue do Cordeiro. Aleluia. Por quê? Porque se fosse nós
com o nosso ego, com a nossa arrogância, magoado. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Nós não iríamos até Jesus. Por quê? Porque as pessoas que foram lá foram as mesmas que tentaram para Ele. Aleluia. Mas agora, irmão, primeira coisa que tem que fazer é renunciar a nossa razão. Renunciando a nossa razão, nós conseguimos ter a comunhão. Aleluia. Porque a razão do cego Bartimeu era não acompanhar quem o havia tentado parar. Aleluia. Mas ele abriu mão da razão e começou a caminhar até Jesus. E quando ele chega até Jesus, ele recebe um milagre da parte do Senhor. Oh, aleluia, Senhor. Parou Jesus e disse: chamaram então o cego, dizendo: tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Aleluia. Versículo 50. Lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Levantou-se e lançou de si a capa. O que é a capa? A capa é algo que impede as pessoas de ver o nosso rosto, de ver quem nós somos, de ver a nossa face. Às vezes, irmão, nós queremos receber algo da parte do Senhor, mas nós não queremos lançar a nossa capa. Nós não queremos mostrar quem somos nós. Já viu pessoas que dobram os joelhos, aleluia, com o ego dela aqui, aleluia, não consegue engolir o pastor porque o repreendeu, não consegue engolir o irmão porque o irmão viu algo que não agradava, não consegue, aleluia, ao próprio Deus porque o próprio Deus o repreendeu. Aleluia, então o joelho vai se vitimizar. Senhor, fulano se levantou, Senhor, ciclano me ofendeu, aleluia, mas ele não está sendo visivelmente diante de Deus. Lançando que se acaba, Senhor, eu que sou ignorante, Senhor, é eu que sou arrogante, é eu que preciso ser tratado, é eu que preciso ser purificado. Lançando-se a capa, quando nós lançamos a capa, nós deixamos diante de Deus dizer: esse sou eu. Se preciso ser moldado, Senhor, quem sabe, mas não desfaço, coloco diante do Senhor quem realmente sou eu. Ele lançou de si a capa. Aleluia, Senhor. E todos viram como era a face daquele cego. Todos viram o rosto daquele homem que estava cego. Lançou de si a capa, ele dizendo: a partir de hoje não me escondo mais. Aleluia, a partir de Senhor. hoje não fico mais oculto. Aleluia, porque a vida de um crente não pode ter mistérios terrenos. Aleluia, se tem mistério é tu e Deus. Aleluia, mas coisa da terra, a terra tem que saber. Aleluia, que voltar na igreja é uma coisa, irmão, mas quando chega no quarto, o celular tem coisa, aleluia, que escandaliza. Está debaixo da capa. Se não lançar a capa, não tem mover do Espírito Santo. Se não lançar a capa, não tem libertação. Se não lançar a capa, não tem milagre. Se não lançarmos a capa, nem salvação vai ter para a nossa vida. Eita, Senhor. Versículo 51. Perguntou Jesus: que queres que eu te faça? Respondeu o cego: mestre, que eu torne a ver. Aleluia. Irmão, todo mundo que vê um cego, todo mundo que enxerga ou consegue compreender que ele é cego. É uma visão, aleluia, bem clara. Jesus Cristo sabia que ele era cego, mas os nossos problemas, defeitos e dificuldades, Deus, ele quer que nós, aleluia, falamos para ele. Ele quer que nós proclamamos diante dele. Porque quando nós começamos a lançar a palavra para ele, ele começa a agir no nosso favor. O que queres que eu te faça?
E todo mundo sabia que ele era cego. Inclusive o discípulo que escreveu. E que eu torne a ver foi a palavra dele. Aleluia, Senhor. Ele não pediu uma casa grande. Ele não pediu um carro no momento, uma carruagem. Ele só pediu visão. Às vezes nós estamos dentro da igreja. Nós dobramos o nosso joelho. Pedimos coisas que a terra vai consumir. Pedimos coisas que o mundo vai passar. E deixamos de pedir o principal, que é visão diante do Senhor. Aleluia, Senhor. Uma igreja que tem visão de Deus. É uma igreja que não se deixa enganar. É uma igreja que tem um discernimento espiritual. É uma igreja que quando enxerga um falso profeta, ela já sabe que é um falso profeta. Aleluia, Porque Senhor. se nós formos uma igreja, andamos somente pelo que os outros falam. Se formos convidar pessoas somente porque está em muitos cartazes por aí, e vamos convidar pessoas, aleluia, porque ele fala bem, ele prega bem, ela tem uma voz bonita. Somos uma igreja sem visão da parte do Senhor, aleluia. Mas se nós todavia pedimos em oração visão, pedimos em oração discernimento da parte do Senhor, ninguém vai nos enganar, ninguém, aleluia, vai chegar, vai levar nosso dinheiro, vai levar nossa fé, aleluia. Louvado seja Cristo Jesus, porque é uma igreja que pede visão para o Senhor, é uma igreja que anda conectada com o céu, iluminada pela glória de Deus. Aleluia, Senhor. Mestre, que eu torne a ver. Versículo 52, qual fizemos a leitura. Então Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver. E seguia a Jesus estrada afora. Aleluia. E ele recebe agora a visão da parte do Senhor. Mas esse não é o maior milagre. Por quê? Porque ele recebeu visão da parte de Jesus. Mas o versículo continua a dizer: a tua fé te salvou. Aleluia. A tua fé te salvou. Porque Cristo nunca veio somente para dar, aleluia, visão ao cego, e para que o aleijado viesse a andar, ou para que o mudo viesse a falar e o surdo ouvir. Não. Aleluia, Cristo veio para nos salvar. Aleluia, Senhor. Aleluia, o povo romano, eles pensavam que receberia um Salvador com um cavalo, aleluia, uma espada na mão, chegasse e destruísse todos os romanos da época. Aleluia, mas Cristo não veio para matar romano. Aleluia, por quê? Porque a necessidade do povo não era o romano. O povo estava sendo cativado pelo pecado. O inimigo do povo sempre foi o pecado dele. Verdade, Deus. Aleluia, e sempre vai ser o pecado. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Por quê? Porque só vejo um escape na vida. É que quando Cristo voltar, aleluia, a matar na sua igreja, tudo isso aqui passar terreno, vamos ser revertidos em corpo de glória. Aleluia, Mas, Senhor. aleluia, ter a cadência ao pecado. Já não vamos mais desejar cair. Já não vamos precisar mais lutar com a nossa carne todos os dias. Renunciar a nossa própria vontade para fazer a vontade de Deus. Porque somente nesse dia é que vamos ser, aleluia, pessoas glorificadas. Mas enquanto tivermos na terra, o nosso inimigo maior é o Deus, aleluia, é o próprio pecado e o diabo, aleluia, inimigo do povo de Deus. Sempre foi o pecado. E por isso Cristo disse ao cego: a tua fé ela te salvou. Aleluia, Senhor. Aleluia. E imediatamente tornou a ver e seguia Jesus pelo caminho. É aí que está a diferença
que quando somos curados e que quando somos salvos, aleluia. Por quê? Porque quando ele recebe o milagre, ele começa a ver. A enfermidade perdeu um companheiro. A cegueira perdeu mais um cego. E Jesus Cristo ganhou mais um discípulo. Aleluia, Senhor. Ele começou a seguir Jesus pelo caminho. Aleluia. Às vezes, nós recebemos o que nós tantos clamamos. Às vezes, nós clamamos tanto por algo. E quando nós recebemos, viramos as costas para Jesus. Aleluia. Passamos uma vida inteira clamando, chorando: Senhor, liberta o meu filho da droga. Senhor, liberta a minha esposa. Faz a obra na vida do meu marido. Senhor, entra na minha casa, na minha família. E quando o Senhor faz, viramos as costas para Ele. Aleluia. Mas o cego Bartimeu não. A Bíblia diz que quando ele recebe o milagre, ele começa a seguir Jesus pelo caminho. Aleluia, Louvado seja o nome do Senhor. Mas não é qualquer caminho. Primeiro, ele estava na beira do caminho. Na beira do caminho, ele ouviu acerca de Jesus. Porque muitas das vezes nós vemos a igreja, mas nós não estamos no caminho. Viemos até a igreja, ouvimos a palavra de Jesus, mas nós não estamos no caminho. Aleluia, louvado seja Cristo Jesus. É aí que está a diferença de quem está no caminho e de quem está à beira do caminho. À beira do caminho, até recebemos uma palavra, mas aleluia, para ser alguém salvo, temos que estar no caminho. Cristo mesmo diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Aleluia, louvado seja Cristo Jesus. Aleluia, Senhor. Porque andar pelo caminho não é fácil. Porque a própria Bíblia diz que a porta é estreita e o caminho ele é apertado. Aleluia. Para suportar o testemunho da salvação, temos que andar por esse caminho que é apertado. Aleluia. Para seguir Jesus, tem que andar pelo caminho apertado. E esse caminho parece que cada dia que passa, irmão, aperta um pouco mais. Eita, Senhor. A gente olha e diz: eu sou liberto. A gente olha e diz: agora eu estou preparado, estou pronto. Chega mais uma provação. E nós olhamos e dizemos: não, Senhor, eu necessito mais ainda de Ti. Eita, Senhor. Mais se Aleluia. do Senhor, mais a prova vai aumentar na Oh, nossa vida. aleluia, Quanto Senhor. mais o tempo passa, aleluia, mais as coisas vão estreitando. A Bíblia diz, aleluia, que o tempo vai chegar, aleluia, que as coisas vão ficar tão escassas, tão difícil, que vai ser abreviado o nosso dia. Porque se ninguém suportaria se não fosse abreviado os tempos. Aleluia, louvado seja Cristo Jesus. Mas eu vim aqui essa noite, amada igreja, para dizer para cada um que aqui está, que cada um tem, aleluia, tem tudo que a igreja necessita, aleluia, aqui na terra, para andar em glória, para andar com fé, para andar com testemunho, para andar, aleluia, como alguém que foi resgatado por Ele. Aleluia, louvado seja Cristo Jesus. Aleluia, Senhor. Mas andar pelo caminho é renúncia. Andar pelo caminho é negar a si mesmo. Andar por esse caminho não é fácil. Se fosse fácil, nunca nós iríamos ver no meio da rua desviado. Nós nunca iríamos ver no meio da rua alguém que se distanciou dos caminhos do Senhor. Aleluia, por quê? Porque andar pelo caminho, aleluia, é dizer não para nós mesmos e dizer sim para Jesus. Eu fico olhando no dia de hoje, tantas pessoas, aleluia, que olham para as Escrituras,
olha para a igreja, aleluia, por causa de uma frustração com o próprio homem, por causa que às vezes não foi honrado como queria ser honrado, desiste de Jesus e ainda se revolta contra Deus e diz: eu sou ateu. Aleluia, ateu, irmão, não existe. Existem pessoas revoltadas com o Evangelho. Existem pessoas revoltadas com a palavra do Senhor. Existem pessoas revoltadas com a igreja. Aleluia. Mas eu vejo em Marcos capítulo 5, Jesus Cristo pisando em Gadara, e um homem endemoniado estava no meio do cemitério. Aleluia. E quando ele estava no meio daquele cemitério, a Bíblia diz que, aleluia, corrente não segurava ele, cadeados não segurava ele, nada segurava aquele homem. Mas quando Jesus Cristo se aproximou dele, a Bíblia vai dizer que os demônios que estavam nele dobraram os joelhos e disse, aleluia, o adorou. Aleluia, os demônios o adoraram a Jesus. Aleluia, nós muitas vezes chegamos na igreja, não queremos dar um glória a Deus. Eita, Senhor! Aleluia, seja Cristo Jesus. Aleluia! Queremos intimidar o pastor, queremos intimidar o levita. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, Senhor! Por quê? Porque estamos perdendo até para os demônios. Você pode depois chegar na sua casa, você vai lá nas escrituras e ler. Os demônios dobraram os joelhos e o adoraram Jesus. E perguntaram, vier diante do templo nos perturbar, nos atormentar. Os demônios o adoraram. Aleluia. E às vezes chegamos na igreja, colocamos o nosso problema mais alto do que a nossa adoração. Colocamos o nosso problema adiante do nosso clamor, adiante da nossa adoração dentro da casa do Senhor. Aleluia, louvado seja Cristo Jesus. E quando nós estamos cegos de raiva, de ódio, frustrados, e não queremos adorar, é aí que o inimigo entra e nos cega, é aí que o inimigo entra e nos engana. Por quê? Porque o homem, quando ele endurece o seu coração, ele fica cego espiritual. Aleluia, louvado seja Cristo Jesus. Nós não ficamos sensíveis, aleluia, no Espírito Santo, para saber o que está acontecendo no culto. Às vezes, aleluia, chega um macumbeiro, um feiticeiro, aleluia, dentro da igreja, e nós não conseguimos perceber. Por quê? Porque nós estamos cegos espirituais, por causa do ódio. Aleluia, por quê? Porque Cristo, quando se manifestou, aleluia, a dureza do coração do homem foi tão grande que ele não conseguiu ver que Cristo era o Salvador da humanidade. A dureza do coração, aleluia, a ira do homem não opera a justiça de Deus. Aleluia. Mas se nós chegarmos na casa do Senhor, segundo essa palavra, reconhecer que Ele é o unigênito que se manifestou na terra, reconhecer que Ele é o Salvador da nossa vida, começarmos a adorar o nome dEle, começarmos a glorificar o nome dEle, abrir o nosso coração para Ele, não é para levita, não é para o pregador, abrir o coração para Jesus operar a nossa vida. Aleluia, seguimos o milagre, nós andamos como salvo, aleluia, também conseguimos andar pelo caminho. Aleluia, Senhor. Seja o nome do Senhor. Antes de finalizar, eu quero perguntar, tem alguém para Jesus nessa noite? Alguém, aleluia, que não conseguia enxergar mais? Alguém que se distanciou? Alguém que só precisava de uma palavra? Hoje a palavra não foi para pessoas que não querem nada com nada. A palavra foi para quem quer ser salvo. Aleluia, Senhor. Aleluia, quer desistir do mundo, da sua carne e abraçar as coisas de Deus espiritual. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Hoje a exposição aqui não foi do pregador, foi da palavra do Senhor. Aleluia, Senhor. Todas as vezes que
A gente recebe convite. Alguns amigos dizem: rapaz, o pastor gostou de vocês, porque chama vocês direto, porque ele sabe que a palavra qual Deus tem nos dado é poucos lugares que as pessoas chamam mais de uma vez. Por quê? Porque não é profecia de casa nova, não é profecia de carro novo, é a exposição da palavra do Senhor. Aleluia, E Senhor. hoje ninguém mais quer ouvir a palavra do Senhor. Hoje as pessoas não querem mais ouvir acerca da salvação, da renúncia do pecado e abraçar o chamado, abraçar a responsabilidade. É por isso que você vê por aí pessoas em cartazes para cima e para baixo. Vai ouvir o que ele prega, vai ver como ele vive. Aleluia. Mas eu aqui estou para dizer que não somos grandes, mas o Senhor que nos chamou, Ele é grande. Aleluia, Senhor. Aleluia. E se o homem querer parar o chamado, as ruas ainda existem para nós pregar. Oh, glórias. Aleluia, Se a Senhor. rua tentar nos perseguir, aleluia, fazemos cultos no culto, assim como alguns países existem hoje. Verdade, Aleluia, Senhor. mas o Evangelho nunca vai deixar de ser pregado. Aleluia, Senhor. Porque se eu negligenciar o meu chamado, outra pessoa vai ser levantada por Deus, vai pregar a palavra do Senhor. Aleluia, Então Senhor. agradeço a oportunidade de até aqui. O Espírito Santo tem concedido. E que Deus possa abençoar cada irmão. Aleluia, Cada Senhor. pessoa que tem compromisso com a palavra do Senhor. Cada pessoa que gosta de ouvir a palavra. Glória e a a Deus, palavra do seu Senhor. coração. Deus abençoe cada um de vós. Assim também o pastor presidente, em nome de Jesus. Aleluia, Senhor.